Pronto. Aí, falando inglês. Pode, não sei o que lá. Vamos embora. Aqui. Hã? O celular aqui tá aparecendo mensagem, não sei porquê. O teu celular tá aparecendo o quê? Essa mensagem aí em inglês aí que apareceu. Ah, porque eu comecei a gravação. Aí ela... Todo mundo tem que saber que está sendo gravado, para não ser gravado a revelia, né? É. Tem vocês saberem. Aí ela dá essa mensagem para todo mundo aí, para dizer, ó, o anfitrião tá gravando lá, fique de olho. Isso é espionagem. Então vamos lá. Quarta-feira. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo entendendo? Concordando? Vocês enxergam isso nas escrituras? Beleza. Sim, com certeza. Pronto. Então falamos do propósito. Qual é o propósito eterno? Corinha, vamos lá. 1, 2, 3 e... sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para ter. Bom. Por que tu tá rindo? Entendendo? João. Ó, e aí esse plano, né, o propósito é para a glória de Deus. O plano, né, uma paginação do plano é essa, né, a família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Em Efésios, Paulo fala sobre, faz várias figurações, né, como é o nome daquela figura de linguagem que substitui? Metáforas. Várias metáforas, né, sobre a igreja. Então ele fala que igreja é corpo, né? Igreja é casa, igreja é noiva, igreja é exército de Deus. Isso também são verdades sobre a igreja de Deus. Então, primeiro aprendemos que a igreja é família. Esse é o plano principal que vai nos levar a alcançarmos o propósito eterno de Deus com mais plenitude. Mas em Efésios, no livro de Efésios, Paulo traz outras figurações, outras figuras para ilustrar a vida como igreja. Então, igreja como casa. Igreja como casa fala muito sobre unidade. Por quê? Primeiro, a gente tem que deixar claro que uma dúvida que às vezes surge é que nós sozinhos, nós somos morada do Espírito Santo. Beleza? Então, todos nós somos morada do Espírito Santo, sozinhos. Mas, quando estamos juntos, somos santuário de Deus. Então, sozinhos somos morada do Espírito Santo, juntos somos santuário de Deus, Deus Pai. Então, o próprio Deus Pai, ele habita no meio de nós quando estamos em união, em unidade. Beleza? Então, Casa fala sobre isso. Existe, os irmãos gostam muito de trazer uma ilustração sobre essa questão da casa, sobre os tijolos. Já contei aqui, acho que para a maioria de vocês, que é a historinha dos tijolos que chega do armazém, né? Estão todos juntos ali, não estão edificados, facilmente se retira um, não é notado, ali naquela tuia de tijolo, naquele monte de tijolo. Ninguém habita, a não ser inseto, barata, rato, essas coisas. E não serve de abrigo, não serve de proteção, não serve de nada. Apenas é um amontoado, um ajuntamento. Mas quando esses tijolos eles são edificados, quando é feito um alicerce, né, um fundamento, e sobre esse fundamento são edificados esses tijolos, e eles são vinculados, eles são ligados por uma argamassa. Há um vínculo forte entre eles, essa argamassa, né? E a palavra diz que o vínculo da perfeição é o amor, né? Há esse amor como argamassa ali unindo os tijolos, eles se edificando uns aos outros, eles formam ali as paredes e o telhado, né? E o teto, a laje, digamos assim. E então, a partir de agora, aquele monte de tijolo que estava junto lá fora na calçada, né? Que o armazém deixou lá, e que ninguém era capaz de habitar ali, que nenhum tijolo ali estava seguro, pois a qualquer momento poderia ser retirado. Agora esses tijolos estão
edificados, bem vinculados, bem ligados, bem amarrados, suportando uns aos outros, edificando uns aos outros, né? Protegendo uns aos outros, e ali formam algo único, né? Agora você olha, não vê mais um monte de tijolo, você não vê mais os tijolos. Ao olhar, você vê uma parede completa, você vê uma casa completa. E ali, para tirar um tijolo dali, esse tijolo ele só sai quebrado. E mesmo assim, todos os tijolos em volta serão abalados, sentirão aquele impacto naquele tijolo que está tentando ser retirado. Então, estará ali bem vinculado, protegido, guardado. Né? Então, a figura de casa é isso. Né? A figura de casa é em união, bem vinculados, bem relacionados, através do amor de Deus derramado em nossos corações, esse entendimento de edificação. Nós nos edificamos santuário de Deus. Beleza? Esse é o exemplo de casa. Então, o templo que Deus habita hoje não é mais templo construído por mãos humanas, né? 4 paredes. O templo de que Deus habita hoje somos nós quando em unidade, quando em relacionamento, quando nos edificamos uns aos outros. Então, esse é o templo de Deus. Alguém falar? Alguma coisa? Não. Então, esse é o entendimento de igreja como casa, né? Efésios 2:19 fala assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, os profetas, né? O evangelho do reino é o fundamento qual os apóstolos lançaram, e nós estamos sendo edificados sobre esse fundamento, né? Cristo é a pedra angular, né? Tipo, todo fundamento tem uma pedra angular, a pedra perfeita, a pedra que servia de esquadro para que todo o fundamento fosse lançado. Não sei se vocês já participaram da construção de uma casa, de um prédio, como é feita aquela base, né? É rasgado, é cavado, todo o desenho da casa, e aí inicia-se a primeira pedra. Hoje não é mais assim, porque tem os tijolos, mas antigamente não tinha tijolo, não tinha essa tecnologia. Se lapidava uma pedra até ela ficar perfeitamente esquadrada, e aí essa pedra serviria de base para que os fundamentos fossem lançados e toda a casa ficasse no esquadro. Então, Cristo é essa pedra angular, e os apóstolos ali, a primeira igreja, a igreja primitiva, é esse fundamento. E nós hoje somos essas pedras vivas que somos edificados sobre esse fundamento. Então, é isso que esse versículo fala, né? Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, isso é algo muito sério, algo muito forte do coração de Deus para a vida como igreja, que a gente tem que ter essa consciência, esse desejo de viver. E isso vai glorificar Deus. Rapidinho. O que me veio assim, né, na cabeça, assim, que a gente precisa, né, estar fundamentado em Jesus, né? No que ele é, no que ele veio fazer, né, na palavra dele, na verdade, né? Assim, a gente não pode ser fundamentado, né, em qualquer outra coisa que não seja Jesus, né? Tipo... Experiências. Experiências, doutrina, né, que o Rodolfo está falando. E assim, tipo, eu não posso ser cristão porque eu tenho medo de morrer, né? Eu não posso ser cristão porque eu não quero ir para o inferno. Tá entendendo? Assim, tirar, né? Todo tipo de entendimento, né? Incorreto, né? Mas assim, eu precisa estar fundamentado em Jesus, né? No que ele é, no que ele fez, na obra dele, né? E nele crescer, né?
porque aí a gente vai ter crescimento. Porque quando a gente não tem esse entendimento correto, né? Aí, às vezes, o crescimento pode demorar, né? Isso. Até a gente ter a clareza, né? Então, a segunda ilustração que traz lá em Efésios, Paulo traz em Efésios, é o corpo. Da mesma forma que a casa, se os tijolos não estiverem edificados, não estiverem vinculados, ligados, não é casa, é só uma pilha de tijolo. Assim, o corpo, né? Se esse exemplo, essa ilustração costuma constranger alguém. Cuidado, calma. Então, se você vai lá no IML, pega uma sacola e sai catando um monte de membro, né? Pega lá uma sacola lá, aquela sacola de feira. Aí bota lá braço, perna, mão, pescoço, cabeça. Aquilo ali são vários membros juntos, não é verdade? Né? Um monte de membros juntos na sacola. Aí eu pergunto, se é um corpo? Não. Porque no corpo há ordem, né? A palavra fala que o qual todo o corpo bem ligado e ajustado através das juntas e ligamentos efetua seu próprio crescimento. Então, um membro ele tem que estar ligado ao outro. Existe essa junta, né? Essa junta e ligamento é o quê? É o nervo, né? Ali a parte, a terminação óssea que faz a ligação, né? Se você romper o ligamento, não sei se alguém já viu, já teve essa experiência de romper o ligamento, por exemplo, romper o ligamento do tornozelo do braço, o membro posterior, ele fica sem movimento, sem coordenação. Fica aquele membro solto, assim, mole, flácido. É o ligamento que dá esse movimento e essa sustentação. E a junta que mantém eles ali unidos e dá a articulação para que exista esse movimento coordenado. E o mesmo sangue que flui do cabeça passa por todo o corpo, alimenta cada célula, cada membro. Assim, se um membro do corpo ele é retirado, né, se ele é separado, se ele é desvinculado, ele vai acabar acontecendo o quê? Ele vai acabar necrosando. Não é isso? Alguém já viu algum membro necrosado? Então, é quando ele deixa de sentir dor, deixa de sentir tudo, né? Passa a não sentir nada. E deixa de haver circulação, deixa de haver oxigenação, e ele vira ali só aquela massa cinzenta, esverdeada, sem vida, fria. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos que se dizem cristãos no meio da igreja. Estão ali juntos, né? Mas não estão unidos nessas juntas e ligamentos. O que é juntas e ligamentos trazendo para o corpo de forma prática? São os relacionamentos profundos. Então, por exemplo, o relacionamento discipulado é uma junta e ligamento, é uma amizade profunda, uma amizade sincera, né? Mas não só, também as amizades entre o corpo de Cristo, né? Por exemplo, hoje nós somos cuidados por Carlão e Neide, mas temos amizade forte com Rodolfo Sueli, temos amizade com a Emival, temos amizade com outros irmãos que também são nossas juntas, que no momento de dificuldade a gente pode correr ali, pode ligar, pode abraçar, pode confessar, se caso o discipulador não estiver disponível. Há esses relacionamentos no corpo. Então, precisamos estar juntos, estar vinculados, porque senão há esse processo de necrose. A palavra fala que a nossa mente pode ficar cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente insensível. É uma mente que não está mais sensível à direção do Espírito Santo. Não está mais sensível à dor de Deus quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus. Não está mais sensível ao afastamento. Você se afasta de Deus e nem percebe, porque está necrosado, está cauterizado, desculpa, está cauterizada a mente. Não está mais sentindo nada. Então, precisamos ter cuidado, precisamos nos esforçar em mantermos essas juntas, esses ligamentos, né, dos membros, nós como membros com outros membros do corpo, relacionamentos profundos, sinceros, para que possamos efetuar o crescimento.
É lindo que cada relacionamento que você desenvolve no corpo há um crescimento, né? Eu e Shirley, a gente ama viajar. E a gente já viajou por vários lugares e cada lugar que a gente vai, a gente procura o corpo de Cristo, procura um casal, uma família que possa nos receber. Muitas vezes que a gente nunca viu na vida, que não nos conhece, que nós não conhecemos, e de repente a gente chega lá e o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, o espírito dos irmãos, né? O amor de Deus, a paz de Deus, e ali a gente pode ficar à vontade, os irmãos nos recebem à vontade. E de repente, com um dia, 2 dias de convivência, a gente já sai de lá como se fossem melhores amigos e parentes muito próximos, muito chegados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração e essa vida fluindo no corpo de Cristo. E há esse crescimento, como a gente é enriquecido quando a gente desenvolve um relacionamento com outro membro do corpo de Cristo. Então, na quarta-feira aí vimos 2 figuras, casa e corpo. Então, vamos lá para as perguntinhas. Casa é lugar de habitação e comunhão. Qual o lugar onde Deus habita hoje? Em nós. Em nós. Mas em nós ou em nosso meio? Nosso meio. Os dois. Nosso meio. Quem habita em nós? Nós individualmente. O Espírito Santo. Aí, olha. Eita, turma boa. Aí. Quais os versículos que expressam a vontade de Deus habitar no meio do seu povo? Desculpa, eu não fui acompanhando os versículos, eu fui falando. Alguém pode dar essa dica aí? Quais versículos? Alguém que leu? Quem leu? Ninguém. O versículo o quê? Que expressam a vontade de Deus habitar No meio de do nós? seu povo. Isso. Efésios 2, 19 e 2. Efésios. Tá no PDF? Sim. Sim, também. Atos 38. Eu acho. Qual, Kaline? Da Atos Acho que é 38. Andou por toda parte. Fala de Deus no meio do povo, né? Esse aqui eu vou ficar devendo. Êxodo 25:8. Fala aí. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Perfeito, esse mesmo. Exatamente. Você vê desde o Antigo Testamento, Deus sempre tentando habitar no meio do seu povo. Pergunta 3. Através de Jesus, Deus se materializou com o corpo. Agora Jesus subiu aos céus. E através de qual corpo Deus se manifesta? De Cristo. Nós, corpo de Cristo, nós, a sua igreja, né? Lição de casa. A primeira lição foi qual? Não, A primeira doutor. lição o quê? Lembra quando aquele lá? Somos corpos. Somos corpos, né? Corpos. Então, a lição de casa é justamente essa. Ouvir o louvor Corpo e Família de Daniel Souza, meditando na sua letra, meditando em tudo isso que a gente está compartilhando aqui, né, para que o Espírito Santo possa testificar em nossos corações. Como o João adiantou aí, somos corpo, né? De um só corpo, um só Deus e Pai, um só batismo, uma só fé, um só Espírito que age em todos e por meio de todos. Então, somos corpo. Não vamos cantar somos corpos. Somos corpos. Se assim vem. Somos corpo. Somos totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família de constante compromisso. Então, somos corpo. Anotem aí para ouvir o louvor. Pelo menos umas 3 vezes por dia. Brincadeira. Quinta-feira. Então, falamos sobre família, casa, corpo. Na quinta-feira vamos ver noiva. Noiva. Quando
a gente está noivo, em que a gente pensa? Como é que é? Quando a gente está noivo, o que a gente pensa? Separação. Separação, Casar. casamento, em casar. O que a gente fala sobre casamento? O que a gente compra, coisa para o casamento. Então, noivo fala dessa ideia de que quando você está noivo, a prioridade, a vida, tudo muda e se organiza em torno desse alvo que está muito próximo, que é o casamento. Isso é uma coisa que essa figura na igreja como noiva representa. Outra coisa, no costume lá dos judeus antigos, a noiva, ela era prometida, né, ao marido, às vezes criança, e ela crescia e se preparava, e então o noivo vinha, firmava o compromisso, e aí ele ia preparar a casa onde eles iam morar, e enquanto o noivo ia preparar a casa onde eles iam morar, a noiva se preparava e preparava a festa. Não, se preparava a festa não, a festa ia ser na casa onde eles iam morar. Mas a noiva se preparava, né? Seu vestido, aquele banho lá que a galera toma, banho de lua, banho de sei de quê, de leite de rosa, não sei o que, essas coisas aí. Então, ficava pronta. E aí, de repente, via o noivo, né, no seu cavalo branco, não, brincadeira, acho que naquela época era no jumentinho, buscar a noiva. E aí a noiva tem que estar pronta, tinha que estar ali preparada, né? Como tem aquela palavra que os pregadores gostam muito de usar, que é ataviada, né? Tem que estar ataviada, toda amarrada ali, o negócio, o cabelo, o vestido. Então, a noiva fala disso, de prontidão, de expectativa de que a qualquer momento, porque naquela época não tinha celular, você mandava uma carta, daqui que a carta chegasse. Era quanto tempo? Às vezes meses. Então, o noivo ia preparar a casa. Ele chutava assim o tempo de que ia levar. A noiva não sabia exatamente, ele podia passar mais ou menos. E quando ele terminasse a casa, ele ia voltar correndo para buscar sua noiva, para poder eles celebrarem a festa e então ir morar junto. Então, nosso Senhor, nosso amado, nosso noivo está preparando a casa, né? De vou preparar os lugares. E assim que ele preparar o nosso lugar junto a ele, ele virá nos buscar. E precisamos, como noiva, estar prontos. Não sabemos o dia nem a hora. Daí a parábola das 10 virgens, né, que ilustra isso. De repente, a igreja tinha 10 virgens, né? Virgens representa a igreja, não é o mundo. Não pense que as 5 nécias é do mundo. As 5 nécias eram a igreja, então as 10 eram a igreja. A questão é que no meio da igreja tem discípulos que são prudentes, que são diligentes, tem discípulos que são nécios, são preguiçosos, vagarosos. Preguiçosos, eu digo assim, morosos, né? No sentido de tomar atitude, no sentido de se arrepender, de obedecer, de, à medida que vai aprendendo o que Deus vai revelando, de colocar em prática, né? E existe um versículo, existe uma ordem de Deus em Efésios também que fala que devemos andar conforme aquilo que temos alcançado. Se até hoje vivemos uma vida cristã e muita coisa o Senhor não nos tem revelado, o Senhor não vai cobrar, mas a partir do momento que o Senhor revela, devemos andar conforme temos alcançado. Não podemos mais andar como antigamente, ou como outrora andamos na ignorância. Mas se o Senhor revelou, Ele nos deu crescimento em conhecimento, graça, e precisamos andar nessa novidade que Ele tem derramado. Então, noiva também fala o seguinte, o que Shirley falou, que não podemos nos dizer cristãos ou buscar a Deus por medo de morrer, por medo do inferno, por medo de uma doença, por nada. Além de que, por quem Ele é. Como se uma noiva estivesse buscando, né, estivesse esperando lá o noivo, simplesmente pelo que ele pode dar. Alguém aqui casaria com o noivo, ou com a noiva, sabendo que ela está interessada só na fazenda que a gente tem, a pessoa? Todo mundo aqui dono de uma fazenda gigante, cheia de dinheiro, Nem me avisasse. mais de ouro. E aí,
Aí tá lá noiva e de repente descobre, ó, tua noiva só quer casar contigo porque ela quer morar lá na tua fazenda. Não tá nem aí pra tu. Quem é que vai casar com a noiva dessa? Então, É não é porque, só pela recompensa. Oi? gente, se o cara estiver apaixonado, ele até casa. O problema é que Jesus não é apaixonado, ele ama. Amor é diferente, amor é racional. Então, devemos amar o nosso Senhor e desejá-lo pelo que ele é, né? Ele é perfeito, ele é irrepreensível, ele é zeloso, ele nos ama, de coração sincero, amor verdadeiro. Ele deu a sua própria vida por nós. Então, ele é digno de todo amor, de toda devoção, né? De toda entrega. Então, noiva fala sobre isso, sobre vestimenta, sobre estar atento e sobre a verdadeira intenção do nosso coração de amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Eu acho a queda do homem perfeita. É bom no próximo. Outra sugestão aqui de bastidores. Então, falamos até agora, propósito eterno e as figuras que ilustram a vida como igreja. Beleza? Então, as perguntinhas aqui da quinta-feira. Qual o papel da igreja no propósito eterno? Como é que é? Qual o papel da igreja no propósito eterno? Ser a noiva de Cristo. Também. A igreja é o meio no qual nós vamos alcançar o propósito eterno. É o meio, eu digo assim, o meio é o ambiente, né? O meio é Cristo, né? Através de Cristo que nós fomos reinseridos no propósito eterno. Né? Havíamos sido excluídos do propósito enquanto andávamos no pecado, e por meio de Cristo fomos reinseridos no propósito, nos tornamos aptos novamente a termos uma vida que glorificasse a Deus. E essa vida ela vai ser vivida em meio à igreja, né? No ambiente da igreja, em meio ao corpo de Cristo, em meio sendo casa de Deus, sendo família de Deus, sendo noiva de Jesus Cristo. Então, a igreja é a vida que nos leva a convivência, o convívio, né? O dia a dia, a vida que nos leva a glorificar Deus. Entendeu? Deu para entender? Então, sem ser através da igreja, é muito difícil ter uma vida que glorifica a Deus. Através não, sem ser juntamente com a igreja. Entendeu? Efésios 1, 22 fala que Deus o deu como cabeça da igreja a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, aquele que tudo enche em todas as coisas é Cristo. E a plenitude de Cristo é a igreja, o seu corpo. Então, sozinhos nós vamos desfrutar das maravilhas de Cristo, cabeça. Temos o nosso relacionamento com Cristo cabeça, no nosso secreto, nossa oração diária, nossa busca e leitura da palavra, assistir ministração, louvor, nossa oração, nossa vida de santidade com cabeça. Mas isso não é a plenitude, não é o completo, não é tudo. A vida com a igreja, mais a vida com cabeça, nos dá uma plenitude da vida que Deus quer para nós. Algo completo, algo mais perfeito. Entendeu? Então, eu acho lindo o próprio Deus declarar isso, que a plenitude de Cristo é a sua igreja. Tipo, eu, pecador, pobre, miserável, sou a plenitude daquele que é perfeito. Como pode isso? Como igreja, nós somos a plenitude do perfeito. Nós somos a perfeição do perfeito. Vocês entendem a grandeza que isso é? Tipo assim, do que Deus está falando? Da sua igreja. Então, não tem como não amar a igreja, não querer estar junto, não querer viver essa plenitude, essa maravilha. Né? Além de ser família, casa, corpo, a igreja também é noiva. Noivo do Cordeiro. É desejo de Deus que todo homem seja tirado do mundo, incluído na igreja, ou seja, na sua casa, que faça parte do seu
Corpo. Corpo. Os zebraços. Eita, desculpa, primeiro é família, né? Primeiro é família, desculpa. Então, seja na sua família, que faça parte do seu corpo, seja edificado como pedra viva da casa dele. O propósito eterno de Deus é a salvação? Não. Não. É que vivamos para a glória de Deus, eternamente. Então, até aqui vimos propósito eterno e os planos, né, de Deus para que alcancemos esse propósito. A sexta-feira seria a queda do homem, ia quebrar essa sequência. Então, tem muita coisa para a gente degustar, para a gente ruminar aí. Revisem e vão estudando, tem muito tempo para a próxima reunião. E eu acho que o Zoom vai se desconectar a qualquer momento aí de novo. Já? Eita, zoom virado, viu? Esse Zoom não é convertido, não. Não. Meu Deus, esse negócio. Porque o de carro não é assim, não, né? Eu acho que ele paga, Carlão, Olha, o Google Meet, ele não cai, não. Ele fica direto. É?